Olá pessoal, aqui é o professor William, estamos na nossa 11ª aula sobre a história da filosofia ocidental. Estamos tratando da história da filosofia no Ocidente. Então hoje na nossa 11ª aula, nós vamos falar de um filósofo muito importante, muito interessante, chamado Heráclito de Éfeso. Esse aqui é a última aula do nosso segundo capítulo, a escola jônica. O Heráclito de Éfeso, ele não faz parte da escola jônica. A escola jônica ela é constituída por aqueles pensadores que nós tratamos na aula anterior, nas aulas anteriores, como, por exemplo, o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes. E o Heráclito, ele não faz parte ali da escola jônica, mas ele, digamos assim, culmina o pensamento da escola jônica. Ele, digamos assim, sintetiza e aprofunda mais o questionamento trazido ali pela escola jônica, pelos filósofos da escola jônica. Então, esse é o Heráclito, certo? Esse aqui é um busto lá do Heráclito, como ele seria mais ou menos. Tá? O Heráclito nasceu por volta de 540, teria falecido por volta lá do ano de 470 antes de Cristo. De maneira geral, pessoal, o que eu posso adiantar para vocês? Vai haver um autor mais tarde que nós vamos trabalhar, aliás, dois autores, que são o Platão e o Aristóteles. O Platão e o Aristóteles, de certa forma, eles vão tentar resolver, conciliar, digamos assim, a problemática trazida ali por dois filósofos, né? Que é pelo Heráclito e pelo Parmênides. O Heráclito e o Parmênides, eles têm uma concepção oposta, digamos assim, do real, da realidade. E, de certa forma, os dois estão corretos sobre as suas concepções. Eu já vou comentar um pouco sobre isso. E o Platão e o Aristóteles, então, o que eles vão fazer? Eles vão, de certa forma, sintetizar o pensamento desses dois autores, tanto do Heráclito quanto do Parmênides, ok? Mas eu já falo sobre isso. Então, como eu já havia falado, a especulação jônica, ela culmina no pensamento de Heráclito. Qual é a principal preocupação lá dos filósofos da escola jônica, ou da filosofia pré-socrática em geral? É tentar entender qual é o princípio de todas as coisas, qual é a origem do mundo, qual a origem do universo. E o questionamento que o Heráclito traz, de certa forma, a resposta que o Heráclito traz, de certa forma, vai em direção à resposta dada por aqueles filósofos da escola jônica, mas o Heráclito ele se aprofunda em algumas outras questões também que nós vamos ver. Então, em Heráclito, o que tem de diferente em relação aos pensadores ali da escola jônica? Pela primeira vez, ele aborda o problema da investigação e do homem que investiga. Então, o Heráclito ele traz dois problemas aqui novos, assim, relativamente novos em relação aos filósofos da escola jônica. Primeiro, o Heráclito ele vai tentar definir o que é a investigação filosófica. Ele vai tentar mostrar qual que é, digamos assim, o caráter da investigação em filosofia. Vimos nas aulas anteriores que a filosofia grega é eminentemente uma filosofia investigativa, que visa investigar o cosmos, o mundo, o universo. Tá? Mas em Heráclito, é nesse pensador que nós estamos vendo hoje, que pela primeira vez aparece claramente esse problema da investigação filosófica. E também aparece uma problemática relacionada ao investigador, ou seja, ao homem que investiga. Então o Heráclito, de certa forma, pela primeira vez em relação ali à escola jônica, ele olha para o ser humano e trata de fazer uma filosofia sobre o homem também, não só uma filosofia sobre o mundo, mas uma filosofia sobre aquele que filosofa, ou seja, o filósofo, o homem de maneira geral. Então, assim, né, o que nós temos do Heráclito? Nós temos bastante fragmentos assim do Heráclito que sobraram para nós, e o que a gente percebe? Que as sentenças do Heráclito nem sempre eram claras. E daí provavelmente provém aquele apelido que deram para o Heráclito de filósofo obscuro. Por quê? Porque as suas, digamos assim, os seus ensinamentos, as suas sentenças eram um pouco complicadas, um pouco difíceis. Muitas pessoas não conseguiam entender o que ele estava dizendo. E parece que o Heráclito, parece que essa era a intenção dele mesmo, porque ele queria, de certa forma, afastar aquelas pessoas rasas, aquelas pessoas superficiais,
aquelas pessoas que não têm um estudo aprofundado das suas ideias. Por quê? Porque, segundo ele, somente aqueles que têm uma clareza, aqueles que têm, de certa forma, uma inteligência, podem compreender aquilo que ele está falando, tá? Então é bem interessante. O Heráclito é conhecido como um filósofo obscuro, justamente por causa das suas sentenças que são complicadas, assim, difíceis de entender. O Heráclito, ele defende o incessante devir das coisas. Então, o Heráclito, ele está defendendo, assim, o quê? A mudança. Mudança do mundo, a mudança do real, a mudança das coisas. O que é devir? Devir é mudança, é movimento. Então, essa é a concepção do Heráclito. Para o Heráclito, o mundo ele está em constante movimento, o mundo está em constante mutação. Isso aqui é muito próximo lá do pensamento da filosofia budista, lá da Índia, e também das ideias da filosofia japonesa e chinesa de maneira geral. Tanto os filósofos japoneses, chineses quanto hindus acreditam que o mundo é movimento, o mundo é sempre uma mutação. E é isso que o Heráclito traz aqui, lá na Grécia, no século V antes de Cristo, mais ou menos, tá? É claro, a gente não sabe se o Heráclito teve contato com essas populações, com essas civilizações, mas é interessante notar que o Heráclito traz pela primeira vez esse questionamento sobre a mudança do real. Isso aqui não aparecia na escola jônica, aparecia assim de maneira meio implícita, meio latente, porque os filósofos lá, eles não tratavam assim especificamente do movimento, mas eles falavam que os elementos formavam e compunham as coisas, mas eles não se questionavam muito sobre a questão da mutação, das coisas estarem sempre em transformação, tá bom? E era disso que eu estava falando lá no começo, que justamente vai haver um filósofo que nós vamos ver um pouco mais para frente, chamado Parmênides. Parmênides tem uma concepção diferente. Para Parmênides, o movimento e a mudança não passam de ilusões, não existe movimento e não existe mudança no real e na realidade. Então veja, Heráclito defende, o mundo muda. Parmênides defende, não, o mundo não muda, certo? Então são duas concepções ali que elas têm as suas razões, elas de certa forma têm a sua validade. Mas quem está certo? Heráclito ou Parmênides? O mundo muda ou o mundo não muda? Essa disputa vai ser resolvida por Platão, com a sua famosa teoria das ideias. O Platão, com a teoria das ideias, vai conseguir resolver esse problema. Outro filósofo que vai resolver isso também é o Aristóteles, que ele vai criar a teoria da potência e do ato, justamente para tratar dessas questões do movimento, do real e a permanência de todas as coisas. Isso é bem interessante. Então, de maneira geral, o Heráclito traz a ideia aqui de que, né, qual é o princípio? Qual que é a origem de todas as coisas? O princípio de todas as coisas tem que ser alguma coisa que acompanha a mudança do mundo, tá? Então, a substância que compõe, ou seja, que forma o mundo, deve dar conta de explicar a mutabilidade das coisas. E o Heráclito enxerga esse elemento que compõe o mundo na figura do fogo. O que é o arqué? Arqué é o princípio de todas as coisas, como nós já vimos. A arqué, para o Tales de Mileto, é a água. O arqué, para o Anaximandro, é o ápeiron, o infinito. O arqué, para o Anaxímenes, é o ar. E o arqué, para o Heráclito, é o fogo. Então, qual é o princípio de todas as coisas? Para Tales, o princípio de todas as coisas é a água. Para o Anaximandro, é o ápeiron. Para o Anaxímenes, é o ar. E para o Heráclito, é o fogo. Certo? Pode parecer meio esquisito, meio estranho, mas tentem pensar nisso como uma metáfora. Em que sentido? Não é? Para Heráclito, o mundo está em constante transformação, em constante movimento. E para ele, a figura que representa melhor esse movimento é o fogo, porque o fogo é uma coisa assim que ela não está presa no mesmo lugar. O fogo é uma coisa que se movimenta, que transforma vida em morte, transforma a morte em vida. O fogo é uma coisa, digamos assim, que faz a realidade mudar, ela tem uma mutabilidade, tá? E se a gente for parar para pensar também mais profundamente, quando a gente pensa, por exemplo, lá na física, com as ideias da teoria do Big Bang, por exemplo, a teoria sobre a origem do mundo, do universo, né, a teoria do Big Bang, de maneira bem simplificada, seria, digamos assim, uma explosão, uma grande explosão. Então, por que não pensar isso justamente com a ideia do fogo, do Heráclito também? Então, é bem interessante, assim, uma comparação que eu faço, assim, eu acho bem interessante para fixar a ideia. É claro que são coisas bem diferentes, porque esse fogo, para Heráclito, assim como os elementos lá para os filósofos da escola jônica, tem um caráter divino, um caráter sagrado, coisa que ali o Big Bang não tem, né? O Big Bang é apenas uma explicação materialista sobre o real, tá? Então,
o fogo, esse fogo para o Heráclito, é um princípio ativo, é um princípio inteligente e criador. Esse fogo, ele pode ser representado também, de certa forma, pela ideia de logos, pela ideia de razão também, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o fogo, essa mudança, é a substância, é o princípio de todas as coisas. O que é o mundo? É uma coisa que está sempre se transformando, uma coisa que está sempre mudando. O Heráclito, então, ele traz essa ideia, né? Ele traz aquela frase muito famosa de que nós não podemos nos banhar no mesmo rio 2 vezes seguidas. Por quê? Porque ao fazer isso pela segunda vez, você já não é mais a mesma pessoa e o rio também não é mais o mesmo. Você tem o rio, certo? O rio mantém a sua mesma forma, mas as águas que passam o rio são águas totalmente diferentes. E quando você entra no momento depois, você já não é mais a mesma pessoa, porque alguma coisa já mudou. Por quê? Porque a realidade é mudança, tudo muda, tudo está em constante transformação. Então, Heráclito traz a ideia de que a mudança é o sair e o retornar ao fogo, tá? Então, esse fogo, essa metáfora para explicar o que é o real, é justamente isso. A mudança do mundo é um sair dessa substância e ao mesmo tempo, é um retornar. Isso já foi uma coisa que nós vimos lá nos filósofos anteriores, né? Por exemplo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes trazem a ideia de que as coisas se iniciam no elemento e terminam novamente naquele elemento. Arqué, princípio, é isso. As coisas saem desse princípio e retornam a ele. E essa é a mutação, tá? O Heráclito, ele traz a ideia de que, de certa forma, o mundo, o real, a realidade, o cosmos, é regido por uma coisa chamada logos. O que é o logos? Logos, em grego, pode significar discurso ou também razão. Por exemplo, né? O Heráclito, ele acredita, ele defende que, né, esse fogo, ele tem, assim, de certa forma, um princípio ativo, um princípio inteligente, ele segue o seu curso, ele, de certa forma, é uma força da natureza ali, que tem uma certa ordem, uma certa regularidade, digamos assim, e tudo isso é governado por esse logos, por essa razão, e essa razão também se encontra, de certa forma, no ser humano. O Heráclito afirma que, né, existem aquelas pessoas que escutam a voz da razão, escutam a voz do logos, e aquelas pessoas que não escutam, que se esqueceram de escutar a voz da razão. Essa é a diferença entre o filósofo e uma pessoa do senso comum. O filósofo é aquele que observa o mundo além das aparências, enquanto o senso comum ele está preso ali naquilo que os sentidos meramente trazem para ele. O Heráclito opõe também o saber do filósofo, daquele saber de quem conhece as coisas apenas de maneira superficial. Foi o que eu acabei de trazer aqui. O Heráclito, ele traz a seguinte ideia, não é? O filósofo é aquele que escuta a voz da razão, é aquele que enxerga a partir das aparências, além das aparências, que não fica preso ali, digamos assim, naquele mundo superficial, naquele mundo fechado, digamos assim, naquela caixa fechada, tá? Já o senso comum, o povão de maneira geral, eles estão sempre presos ali naquela superficialidade, eles não conseguem se aprofundar. O Heráclito também é conhecido assim como filósofo da investigação, porque, como eu havia falado para vocês, além dele, digamos assim, se questionar sobre a origem e o princípio de todas as coisas, como fez ali a escola jônica, ele também se questiona sobre o método de investigação. Então, o Heráclito, ele tem consciência da investigação filosófica. Qual a diferença entre a filosofia e o senso comum? Qual a diferença entre o que o filósofo fala e a opinião? Eu vejo muitas pessoas que acham que filosofia é opinião. Filosofia não tem nada a ver com opinião, tá? São coisas diferentes. Por quê? O que a filosofia é? Ela é baseada na investigação. O Heráclito traz essa ideia, né? E quais são as condições que fazem possível essa investigação? Para Heráclito são duas. Primeiro, o homem deve observar a si mesmo. Segundo, a comunicação entre os homens. E é isso uma coisa que falta no senso comum. Essa é uma coisa que falta na opinião e que tem na filosofia. Primeiro, o homem deve observar a si mesmo. Essa é uma coisa nova que o Heráclito traz, porque para Heráclito, quando o ser humano observa a si mesmo, ele olha para dentro de si, para dentro de sua alma, cada vez que ele se aprofunda nessa investigação sobre ele mesmo, ele vai encontrando os elementos que existem ali na própria realidade. Por exemplo, então esse logos, essa razão que governa o mundo, que governa
o real, por exemplo, ela se encontra dentro do ser humano, essa razão está dentro do ser humano. Aquilo que existe no universo também está dentro do homem, mas somente aquele que olha para dentro de si, aquele que se observa, consegue perceber isso. A maioria das pessoas aí do senso comum não faz isso. Por quê? Porque elas levam uma vida rotineira, essa vida cotidiana, na correria, onde elas não conseguem observar elas mesmas, ao contrário do filósofo que procura fazer um exame muito profundo sobre si mesmo. Tá? Uma outra ideia também da investigação, investigação além de ser uma observação sobre si mesmo, não é? Também é uma comunicação entre os homens, coisa que a opinião não permite. Veja, vamos pegar aí contexto político, contexto religioso, as pessoas vivem discutindo sobre o que elas acham que é certo e que é errado, e ninguém chega a conclusão nenhuma, cada um defende a sua verdade, digamos assim, mas o Heráclito traz a ideia de que a investigação filosófica ela traz uma comunicação entre as pessoas, porque a partir da hora que você observa, você analisa a si mesmo, esse é o primeiro passo, você vê que dentro de si há uma razão, tá? Mas essa razão, além de estar dentro de si, é o que permite a comunicação com outro homem. Justamente a partir do discurso, da conversa, da razão, da lógica, desse logos, é que eu consigo me comunicar com os outros homens, e isso é importante. Se eu for falar do real, da verdade, da realidade, eu tenho que conseguir deixar isso comunicável para as outras pessoas. Então, essa é a investigação filosófica que o Heráclito traz. Como observar a realidade? Primeiro, olhe para si mesmo e depois tente comunicar isso que você descobre para as outras pessoas, visto que todas as pessoas são formadas pelo mesmo princípio e, portanto, podem chegar, digamos assim, às mesmas conclusões. Se as pessoas têm ideias diferentes sobre as coisas, é porque elas estão olhando o mundo a partir apenas do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Heráclito, então, traz a seguinte ideia: o homem pode estar desperto ou dormindo. O homem desperto é aquele que escuta a voz da razão. Aquele que está dormindo, não, é aquele que, de certa forma, segue a opinião, que ele olha para a realidade, não sabe distinguir se está dormindo, se está sonhando, porque ele não consegue investigar profundamente as coisas, diferente do filósofo, que vai a fundo no real, na realidade. Então, a investigação filosófica não é apenas pensamento para Heráclito, mas é também sabedoria para a vida. Isso é muito interessante que o Heráclito traz, porque a filosofia não está no nível só do pensamento, de você desenvolver ideias, mas a filosofia também te traz uma sabedoria para viver a vida. Como eu devo viver a vida? Pelo menos Heráclito traz essa ideia. Viva conforme a razão, viva conforme o logos. Exercite, de certa forma, essa sabedoria, essa investigação, para você poder levar uma vida plena. Então, a grande contribuição de Heráclito também é a descoberta de que a unidade do princípio criador não é uma unidade idêntica que exclui a luta, a discórdia e a oposição. Isso aqui também é uma coisa nova que o Heráclito traz. Para o Heráclito, o que dá unidade ao mundo, às coisas, não é a harmonia, mas sim a tensão, a discórdia, a guerra e a luta. Para Heráclito, as coisas elas são criadas justamente a partir desse fogo, a partir desse logos. Esse logos, ele, de certa forma, ele é uno no momento em que ele tem em si os contrários, e esses contrários, eles estão constantemente lutando entre eles, e é a partir dessa luta que surgem as coisas. O que para nós, humanos, mortais, etc., olhamos assim a partir da nossa perspectiva e vemos como bagunça, como caos, etc., na verdade, se a gente for olhar, de certa forma, o todo, o universo como um todo, nós vemos que aquilo não é um caos, mas aquilo é uma coisa ordenada, ela possui a sua ordem, o caos possui a sua ordem dentro de um todo, ele tem a sua utilidade, e é isso que o Heráclito traz. A realidade é mudança, por quê? Porque é sempre um contrário lutando contra o outro, é o quente contra o frio, o bem contra o mal, o concorde com o discórdia, o harmônico com o desarmônico, etc. É isso que o Heráclito traz. A essência do real, além de ser a mudança, o fogo, etc., também é a luta, é a guerra, de certa forma, desses elementos aí, que nessa guerra conseguem se conciliar. Para entender se o ser, ou seja, o ser é aquilo que é a substância, deve-se unir o completo com o incompleto. Veja, unir os contrários, o completo com o incompleto, o concorde com o discorde, o harmônico com o dissonante, e dar-se conta que a unidade se forma pelos opostos e que tudo sai dela. Então, como que as coisas são formadas? Justamente por uma luta entre opostos. É a partir dessa luta que as coisas são formadas, que o real é formado.
A luta e a guerra são a norma que regem o mundo. Então há uma lógica, há uma razão, há um logos que governa essa guerra e essa luta. O que para nós parece caótico, parece inexplicável, na visão do todo é algo harmônico, é algo de certa forma uno. É bem interessante. Para Heráclito, a conciliação entre os opostos anularia a oposição, levando o mundo à morte, se o bem e o mal, o quente e o frio, o úmido e o seco, chegassem numa conciliação, isso seria a morte, porque não haveria mais luta, não haveria mais movimento, a realidade ficaria estática, a dinâmica que move a realidade pararia, e o mundo parado é morte. Essa também é a concepção oriental da filosofia. Para eles, um mundo que não se move é um mundo morto. O mundo, ele tem que ter um movimento, o movimento é a vida, e o que gera movimento é justamente a discórdia, é a guerra na perspectiva do Heráclito. A tensão é a unidade do mundo, que não anula, não concilia, nem supera o contraste. Como eu falei, essa tensão, essa luta é a unidade do mundo. Se ela anulasse os contrários, não haveria mais luta, não haveria mais mudança, e acabaria a vida. Não, ela não concilia os contrários também, nem supera o contraste entre eles. Ela tenta a todo momento ali acentuar a luta entre esses opostos. Não há conciliação entre os opostos, somente há guerra. Então, essa é uma coisa que o Heráclito traz. Tem um filósofo lá do século XVIII, que nós vamos trabalhar mais para frente, chamado Hegel. O Hegel, ele vai fazer uma análise do Heráclito, e o Hegel o Heráclito é um dos filósofos preferidos, assim, do Hegel, embora eles tenham concepções, assim, parecidas, digamos assim. O Hegel, digamos assim, traz muitas coisas da filosofia do Heráclito para a filosofia dele, embora, obviamente, tenha umas suas diferenças, com certeza, até porque o Hegel está lá num momento do romantismo alemão, etc., daí é uma outra perspectiva histórica. A grande diferença entre o Hegel e o Heráclito seria que a filosofia do Hegel há uma conciliação entre opostos, entre esse contrário, que de certa forma se uniriam lá naquilo que ele vai chamar de espírito. Já na filosofia do Heráclito nunca há conciliação, mas sempre há luta. Talvez seja por isso que o Heráclito é chamado de um filósofo pessimista. O Heráclito é conhecido como aquele filósofo que chora. Talvez seja justamente por causa dessa concepção de que o mundo é uma eterna guerra. Então tem duas frases aqui para a gente terminar a nossa perspectiva sobre o Heráclito, que concilia mais ou menos aquilo que eu trouxe para vocês. Então ele fala: não se pode descer duas vezes no mesmo rio, e não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado, mas, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, se espalha e se reúne, vem e vai. Então é isso que o Heráclito está falando aqui nessa sentença. O mundo está em constante transformação. Mesmo os opostos, se a gente for parar para pensar, qual é a diferença entre eles? Se a gente for analisar, a mudança transforma um no outro. O que é bem hoje, a partir de uma mudança, se transforma no mal. O que é mal hoje, a partir de uma mudança, se transforma no bem. O quente, a partir de uma mudança, se transforma no frio. O frio também pode se transformar no quente, no calor, porque a diferença entre as coisas, na perspectiva do Heráclito, é a mudança. As coisas são as mesmas, mas é a mudança que vai dar aquele contraste, aquela diferença entre elas, tá? Uma outra frase aqui bem interessante: o que é oposição se concilia, e das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia, e tudo é gerado por via de contraste, tá? Então, o que é oposição se concilia, o que é oposto se concilia, e das coisas que são diferentes nasce a mais bela harmonia, tá? E tudo é gerado por via desse contraste. Então, as coisas, elas justamente são dadas a partir desse movimento, desse contraste entre os diferentes, entre os opostos, ok? Então, seria essa a grande ideia da filosofia e do pensamento do Heráclito, tá? Então, fazendo um resumão da aula, só para a gente terminar aqui as nossas ideias. Então, para Heráclito, o princípio, a arqué do mundo é o fogo, certo? Por quê? Porque o fogo representa mudança. O Heráclito concebe a realidade como um eterno devir, ou seja, uma eterna mudança. O mundo está mudando a todo momento. Mesmo uma coisa que está parada ali na tua mesa, na tua cômoda, de certa forma, ela se modifica ali numa perspectiva temporal. Então, a mudança é uma coisa assim constante da realidade. E a mudança se dá justamente a partir da luta, da guerra entre opostos, da conciliação entre contrários, entre diferentes, tá? Então,
O Heráclito é um filósofo que defende a mudança do real. O ser é aquilo que muda, o devir é a própria mudança, é a própria substância do real. Nós vamos ver no filósofo mais para frente, o Parmênides, que ele vai ter uma concepção oposta. Para o Parmênides, a realidade não se movimenta, não existe movimento, não existe mudança. Ele vai trazer uma outra perspectiva, que também está correta. Certo? Mas vai ser lá mais na frente que Platão e Aristóteles vão conciliar, de certa forma, essa questão do movimento, da mudança, etc. Ok? Então, nós terminamos aqui nosso segundo capítulo sobre a escola jônica, terminamos falando do Heráclito de Éfeso, certo? E a partir da próxima semana, da próxima aula, vamos continuar nosso curso sobre a história da filosofia e vamos falar daí da escola pitagórica, dos pitagóricos, da concepção de Pitágoras sobre o real, sobre a realidade, ok? Então, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, nos vemos na próxima aula.